Shalom, Shalom, Lekulam. Vamos continuar o nosso estudo sobre o Sefer Yetzirah, capítulo 1, verso 1. Sabedoria. Estes 32 caminhos são denominados os caminhos da sabedoria, Rochma. Em um sentido cabalístico, a sabedoria é considerada como a mente pura, mente com letra maiúscula. Então, portanto, fala-se da mente do Criador. Mente pura e indiferenciada. Se o homem pode chegar a esse nível, sim, porque o homem pode chegar à equivalência de forma com o seu Criador. Não são todos, claro, mas existem pessoas muito sagradas que podem manipular as forças cósmicas através das palavras sagradas da Torá. Mais especificamente falando do Sefer Yetzirah, é pensamento puro que ainda não foi quebrado em ideias. Isso é o estado de Rochma, de sabedoria. É o pensamento, Rochma, sabedoria, é o pensamento puro. Ou seja, por puro, queremos dizer que não há diferenciação, não há pluralidade, não há o conceito antagônico dado às coisas. Então, esse é o conceito puro e indiferenciado, que ainda não foi quebrado em ideias. Só é quebrado em ideias a partir de Binah, que é o entendimento. Ideias diferenciadas. A sabedoria é o nível acima de toda divisão. Ou seja, a divisão só ocorre abaixo de Rochma, abaixo não, ao lado, porque é o Sefirat que fica ao lado esquerdo de Rochma, da sabedoria, é o entendimento Binah. Então, em Binah começa a haver a divisão através das 32 ocorrências do nome Elohim, que tipifica a Sefirat de Binah, onde tudo é uma unidade simples. Onde tudo é uma unidade simples, era o nível da sabedoria, o nível indiferenciado, o nível acima de toda e qualquer divisão. Em reconhecimento deste fato, o Talmud, que é a Torá oral, declara quem é sábio, Hacham. Quem é sábio? Aquele que aprende de todo homem. Este está no nível da sabedoria. Que todos os homens são um. Olha, não há diferença entre judeu, não judeu, no nível de Rochma, porque não há divisão entre povos, entre línguas, nações, nesse nível indiferenciado, onde as ideias não foram quebradas pelo estado de Binah, que lhes dá, após a quebra desses pensamentos, em ideias diferenciadas. Por ideias diferenciadas você entende de antagonismo, de paradoxo, da ideia dos opostos. E isso só é possível através do delineamento e definição na dimensão de Binah, do entendimento. Então, mas em Rochma, todos os homens são um só. Portanto, a mente é uma também, é a unidade simples, no estado Rochma. Portanto, se alguém está neste nível, deve aprender de todo ser humano. Se alguém está no nível da sabedoria, aprende de todo ser humano. Por quê? É a pergunta, por quê? Porque
nesse nível, todos os homens são um. Se todos os homens são um, nesse nível de sabedoria, então, quem é sábio? Quem é Raham? Sábio é a palavra que vem da sabedoria. O sábio é o sujeito que detém ou que pertence é a qualidade, Raham, sábio, é a qualidade, é um adjetivo, na verdade, para aquele que possui a sabedoria, aquele que é um recipiente para a sabedoria. Esse tipo de sabedoria onde não há diferenciação. Então, este tipo de sábio, ele aprende de todo homem, seja ele qual for, todo homem. Este está no nível da sabedoria indiferenciada, que todos os homens são um. Portanto, se alguém está neste nível, deve aprender de todo ser humano e, na verdade, de toda a criação. Ele não aprende só de todo ser humano, mas de toda a criação. Ele sabe interpretar na natureza mensagens divinas ocultas. Então, é uma pessoa que tem os olhos abertos para ver o mundo espiritual. Como muitos sábios, como Rabi Tzchak Luria, Baal Shem Tov, homens ilustres, né, na Torá, a sabedoria da Torá, eles eram, portanto, homens de grande sabedoria e não via a diferenciação. E aprendiam com todos os homens, com toda a criação e até com o mal. Segundo Baal Shem Tov, isso significa que uma pessoa em tal nível de sabedoria deve, inclusive, aprender do mal. Mas nós não aprendemos com o ladrão. Né? O ladrão, ele nos dá um exemplo de como não fazer. O homem perverso, né? Ele projeta, ele estuda como fazer o mal, planeja, né? Ele se acautela, ele reavalia o seu projeto malévolo e aprendemos a partir daí que a má inclinação, ela é meticulosa, ela usa do trabalho, ela trabalha ela planeja, então ela é bastante dedicada, entende? A ação da escuridão é bastante dedicada. A Yetzer Hará não sossega, não nos deixa em paz. Então ela está numa situação de nos tentar, mas com o intuito e com o desejo de que nós venhamos nos elevar sobre ela, sobre a tentação. E para isto que Hashem envia a escuridão, permite que a escuridão nos teste, para ver se estamos firmes na sua Torá e nele, nos seus caminhos. Então, aprender com o mal, sim, não são todos que estão nesse nível, né? Porque a gente vai se chocar com o mal. A gente vai ficar irritado com o mal. É claro que a gente tem que mostrar a versão ao mal, sim. No entanto, esses homens, eles não conseguiam distinguir entre o bem e o mal, querendo dizer de ocorrências, por exemplo. Um acidente trágico, ou uma coisa muito boa que ocorreu. Esses homens viam que naquilo que era supostamente mal, tinha uma razão de ser e, portanto, havia uma luminosidade escondida lá na escuridão desse suposto mal. Então, esse mal pode servir ao Criador se a ação humana souber aprender dele e
se acautelar para não fazer o mal. Aprender com o mal significa não ser e não fazer de acordo com muitos perversos assim fazem. É fazer diferente. Este está somente nos níveis abaixo da sabedoria, onde as pessoas são separadas em diferentes indivíduos. Esse é branco, esse é negro, esse é japonês, esse é etíope, e esse é judeu, esse é benoa, esse não... Então, somente nos níveis inferiores existe a divisão entre o bem e o mal, entre homem e homem, entre homem e mulher, acima de Biná em Rokhmah, não se pode distinguir nada através do seu oposto, assim como o bem é o oposto do mal. Isso foi bastante esclarecido, né? E nós veremos à frente, nos 28 tempos explicados por Shelomo em Correlete, onde ele diz que há tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de guerra, tempo de paz. Então esse é o paradoxo que movimenta a dinâmica cósmica. Sem este paradoxo criado no mundo do entendimento, no mundo de Briá, no mundo na Sefirat de Binah, sem esse delineamento e essa definição de coisas opostas, o livre-arbítrio não seria possível, visto que o livre-arbítrio implica na decisão humana entre fazer aquilo que é bom e aquilo que é supostamente mal. Eu digo supostamente mal porque na percepção do Raham, que nós estudamos aqui, ele vai dizer que o mal e o bem não é uma realidade não são realidades opostas na sua visão. Porque o que é mal a partir da divisão e da separação. No entanto, no nível de Rokhmah, esse nível indiferenciado, esse nível acima do entendimento, a sabedoria que não foi quebrada e nem foi gerada pelo entendimento, nesse nível, o Raham vai dizer que o mal é também o bem. O mal também é o bem, né? Porque existe uma razão de ser, dele existir. Então, no final, vai dar tudo bem. Ganzul Letová, tudo é para o bem. Então, o Talmud igualmente declara: quem é sábio? Aquele que percebe o futuro. Então, aqui já vem com a outra abordagem o Talmud. A primeira que é aquele que aprende de todo homem, porque todo homem é uma alma única. Né? Então, ele está nesse nível de Rokhmah, esse nível acima de diferenciação. Para ele, tanto faz a treva quanto a luz, tanto o bem quanto o mal, está todo mundo servindo ao seu Criador. E tudo tem uma razão de ser. Então, é um nível de sabedoria indiferenciada. Já agora, o Talmud vem com essa abordagem. O Talmud igualmente declara: quem é sábio? Aquele que percebe o futuro. Opa! Isto é porque a sabedoria é a força mental pura. A sabedoria é a força mental pura e indiferenciada, que transcende o tempo. O tempo, ele surge a partir de Biná. Acima de Biná, a Sefirá do Rokhmah, que é mais elevada, está mais acima de que Biná, numa ordem, na ordem de primeiro vem Keter, Rokhmah e Biná, na ordem numérica de cima para baixo.
Então, aquele que percebe o futuro, isto é porque a sabedoria é a força mental pura que transcende o tempo. No nível da sabedoria, o passado, o presente e o futuro não foram ainda separados. No nível da sabedoria, o passado, o presente e o futuro não foram separados, porque o conceito de separação só ocorre em Binah. Em Binah é que entra o conceito de passado, presente e futuro. Acima de Binah, falando de Chokhmah, esse nível de sabedoria indiferenciada, não há... É uma coisa só, o passado, o presente e o futuro, no nível da sabedoria indiferenciada, no nível do Chokhmah. Então, nesse nível, tanto o passado, o presente e o futuro é um. O bem e o mal é uma coisa só, tudo é uma unidade simples e só há o bem. Portanto, neste nível, alguém pode ver o futuro exatamente como o passado e o presente. Então, nesse nível, alguém pode ver tanto o futuro, pode ver o futuro exatamente como o passado e o presente, porque lá tudo é uma unidade simples, não existe diferenciação. Então, a antítese da sabedoria é o entendimento. O antítese quer dizer o contrário, o oposto. É o entendimento, porque o entendimento quebra aquela ideia indiferenciada e a diferencia. Quebra aquela ideia indiferenciada e a diferencia. É este o papel do entendimento. Então, a antítese é algo contrário, tá? A antítese da sabedoria é o entendimento. A palavra hebraica para entendimento é Binah, que é escrita com Veit, Yod, Nun e Re. Binah, que vem da raiz Ben, que significa entre. Então, significa Ben, entre. O entendimento é o nível imediatamente abaixo da sabedoria. É no nível do entendimento que as ideias existem separadamente. Então, as ideias começam a se separar no nível de Binah, no nível abaixo de Chokhmah. Mas em Chokhmah, a ideia não é separada, a ideia é una. A mente é una. O homem é um. Tudo é uma unidade simples e indiferenciada. Mas em Binah há, com o surgimento de Binah, a diferenciação, a separação, a quebra das ideias em realidades diferentes, opostas. Então, as ideias existem separadamente, a partir de Binah, podendo ser pesquisadas e compreendidas por meio do entendimento. Enquanto a sabedoria é a mente pura e indiferenciada, a mente de Hashem. O Binah é a mente de Hashem, porque não há diferenciação. Por isso, Hashem vê só o bem em suas criaturas. Que ele está acima de toda diferença, de toda oposição, de todo o antagonismo, de todo o paradoxo. O entendimento, isso é coisa nossa, né, que precisamos entender uma coisa a partir de outra e aprender também a partir do oposto.
de uma afirmação e de uma negação, e assim sucessivamente. O entendimento é o nível onde existe a divisão e onde as coisas são delineadas e definidas como objetos separados. Então, aí onde existe a ideia de objetos separados. Separados de quê? Dessa realidade una e indivisível que ocorre em Rokhmah. No nível da sabedoria, todos os homens são incluídos em uma única alma do mundo. Então, no nível da sabedoria, tanto o judeu como o não judeu, eles são uma alma única do mundo. Então, a diferença ocorre a partir de Binah. O entendimento é o nível da Neshama. O entendimento, a Sefirah de Binah, é o nível da Neshama. A Neshama é um nível, a Neshama é um nível da alma humana. A alma humana não é a Neshama. A alma humana, ela tem 5 níveis, chamado Nefesh. Nefesh, alma animal. Sim, o homem tem uma alma animal. O que são as coisas da alma animal? Comer, beber, dormir, procriar. Né? Então, essa é a alma animal. Tem a alma Uruach, que é o espírito, e tem a Neshama, que são níveis da alma. Níveis da alma. Mas a alma mesma, ela se divide em 5 níveis, que é a Nefesh, Ruach e Neshama. São experienciados, esses níveis são experienciados, experimentados pela pessoa quando reencarna em Olam Hazé, neste mundo. Ficando para Olam Rabá o nível de Chayá e Yehidá. O nível de Chayá é um nível relacionado a Rokhmah. E o Yehidá é o nível mais elevado de entendimento, que é a Keter, que é a coroa. Então, esses 2 níveis de Rokhmah e de Rokhmah e Keter, a saber, os seus subníveis de alma, os seus níveis de alma, relativos a Hayá, Rokhmah, relativos ao nível de alma Hayá. Keter, Sefirah de Keter, é relativo ao nível de Yehidá. O entendimento é o nível da Neshama, onde a alma de cada indivíduo assume uma identidade distinta. É em Binah que a Neshama, porque acima de Binah, a Neshama é uma só. Acima de Binah, a alma é uma. Não existe diferenciação. Mas em Binah, a Neshama, onde, olha só, o nível de Binah, entendimento, é o nível da Neshama, onde a alma de cada indivíduo assume uma identidade distinta e cada um é visto como uma entidade separada. Ou seja, eu me chamo Carlos, você se chama José, então cada um vai ser considerado uma entidade separada, coisa que acima do nível de Binah, né? E Binah tem o mundo relacionado a Binah é o mundo de Briá, o mundo da criação, que é o mundo da Neshama. Então, aí há a diferenciação. Mas acima disso, a alma é uma. Não existe separação entre judeu e não judeu. O homem é um lá. E o sábio vê dessa forma. O Raham aprende de todos, porque ele sabe que toda alma é uma. Então, aprender de cada um, homem, seja ele
quem for, e aprender até do mal. Então, esse é o conceito do sábio, que tem uma sabedoria indiferenciada. Então, ele não conhece a divisão como nós a conhecemos. O entendimento é o nível da Neshama, onde a alma de cada indivíduo assume uma identidade distinta e cada um é visto como uma entidade separada. O nome divino associado com o entendimento é Elohim, como vimos no início na abertura desse Sefer, o Sefer Yetzirah. Elohim representa as 32 ocorrências do nome de Biná no capítulo de Bereshit, primeiro capítulo de Gênesis. As 32 ocorrências do nome Elohim, denotando o estado de Biná, entendimento. Esta é uma palavra plural, Elohim. É um conceito de pluralidade, plural, já que entendimento implica numa pluralidade de forças. Entendimento significa, já que entendimento significa uma pluralidade de forças. Aí começa a ver o conceito da pluralidade. E é o nome Elohim que é usado em todo o primeiro capítulo do Gênesis para descrever o ato da criação. As 32 vezes que este nome aparece correspondem aos 32 caminhos da sabedoria. Isto soluciona uma importante dificuldade. Se a sabedoria é uma mente com letra maiúscula, falando desse nível de sabedoria indiferenciada, simples e indiferenciada, como pode manifestar-se como 32 caminhos distintos? Como é que ela é indiferenciada? Não há diferenciação, a mente é uma, a alma é uma, e como ela se manifesta em 32 caminhos distintos? Sim, realmente, a sabedoria é indiferenciada. E é unicamente através do poder do entendimento binar que ela é dividida em caminhos separados. Os caminhos são, então, designados mediante o nome Elohim, que é binar. Os caminhos são designados, ou seja, designação, nomeação, definição, é uma característica do entendimento. Então, mediante o nome Elohim, que denota o estado de binar, de pluralidade. Pois a pluralidade ocorreu lá, nessa dimensão de binar do entendimento. E o nome associado ao entendimento. Então, um exemplo poderia ser, aqui a gente vai estabelecer uma metáfora. Um exemplo poderia ser a água fluindo, porque a característica da água é o quê? É fluir, exceto se ela não estiver no recipiente. Porque se ela estiver no recipiente, ela assume a forma do recipiente. Então, um exemplo poderia ser a água fluindo através de um sistema de tubos. A água em si é um fluido indiferenciado. A água em si é um fluido indiferenciado, que representa o estado de Chokhmah, de sabedoria, não tendo estrutura essencial macroscópica, ou seja, perceptível ao olho nu. A gente olha para a água, só vê o quê? Um líquido transparente, insípido, incolor e inodoro.
Então essa característica da água de não ter cheiro, não ter cor e não ter o sabor, denota o estado de indiferenciado de Rochma, que representa a água. Só lhe impõe a estrutura quando flui através do sistema de tubos. Então, só lhe impõe a estrutura, ou seja, a estrutura é a forma que a água assume quando ela entra na tubulação. Ela fica da forma que tem a parte interna da tubulação. Então, o que é semelhante a isso? O que o texto está querendo trazer aqui com essa analogia, na analogia, a sabedoria representa a água, enquanto o entendimento representa os tubos, Binah representa os tubos, por onde essa água flui, porque a tendência da água é fluir nesses tubos que a canalizam. Então, os tubos é uma representação de Binah, que dá forma à água, que dá forma e lhe impõe a estrutura, quando flui através do sistema de tubos encanamento. Então, os tubos é uma alusão a Binah, entendimento, e a água é uma alusão aos 32 caminhos. Portanto, não há indiferenciação na sabedoria, não há diferenciação em relação à sabedoria, visto que a gente soluciona essa questão aqui, que foi abordada aqui, né, que se ela é indiferenciada, porque ela se manifesta em 32 caminhos opostos? Por causa que Binah lhe impõe a estrutura, né, ela flui através dos condutos que representa Binah, né, e lhe dá contorno, e a partir daí ela passa a ser indiferenciada, certo? Ela passa a ser indiferenciada. A sabedoria representa água, enquanto o entendimento representa os tubos que o canalizam. Os 32 caminhos são expressados como as letras e os números. Por isso nós fizemos a abertura mostrando que foi através de Sefer e Sefar. Sefer, texto, e Sefar, números. Então, os 32 caminhos são expressados como as letras e os números, já que eles representam divisão, constituem manifestações do entendimento. Então, as letras e os números aparecem em Binah. Os 32 caminhos são expressados, a maneira de se expressar esses caminhos é através da permutação e combinação de letras para formar palavras e chegar a conceitos e definições. E os números também, já que eles representam a divisão, né? Nós podemos dizer, qual é o divisor de 4? É 2. 4 dividido por 2 é 2. E também 4 dividido por 1 é 1. Dividido por si mesmo, 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, é possível haver a divisão. A divisão de 30 é 15. 15 mais 15 é 30. Então,
os conceitos de divisão, de multiplicação, as propriedades aritméticas, os cálculos. Então, constituem manifestações do entendimento. Portanto, a sabedoria representa o pensamento não verbal, enquanto o entendimento é sua verbalização. Neste aspecto, a sabedoria e o entendimento são vistos como sendo macho e fêmea, uma alusão, sim, respectivamente, na Cabalá, que é o esoterismo judaico, a sabedoria é vista como o pai, Abba, enquanto o entendimento é mãe, Ima. O masculino representa a força criativa, não canalizada, enquanto a canalização é Binah, que possibilita a geração de uma vida, de um ser humano, nessa metáfora de mãe e pai, para o aparecimento do filho. Esta só pode ser levada à realização quando delineada e encerrada, encerrada e canalizada pelo útero feminino. Por esta razão, o Sefer Yetzirah, capítulo 1, verso 2, chama as letras primárias de mães, que é a letra Aleph, Shin e Mem. Letras primárias, letras mães. Sim, elas tiveram um papel de gerar. Elas são chamadas Amash e veremos mais adiante. Que a mãe gera. Isto também resolve uma outra dificuldade. Vimos antes que os 32 caminhos representam o coração, Lev. Desde que a palavra hebraica para coração, Lev, realmente soletra o número 32 escrito. O coração, entretanto, associa-se normalmente com o entendimento. E a Rokhmah, sabedoria, com o cérebro. Enquanto estes caminhos são ditos pertencer à sabedoria, mas os caminhos meramente canalizam a sabedoria. Os caminhos, a resposta lá para a aparente contradição aqui no início, né, como pode a sabedoria indiferenciada manifestar-se em 32 caminhos opostos? Como pode o indiferenciado manifestar-se de forma diferenciada? Então aqui a explicação é: o coração, entretanto, associa-se normalmente com entendimento, enquanto estes caminhos são ditos pertencer à sabedoria. Então o entendimento funciona apenas como condutos, mas os caminhos enquanto estes caminhos são ditos pertencer à sabedoria e não ao entendimento. São ditos pertencer à sabedoria, os 32 caminhos. O entendimento é a canalização que possibilita a diferenciação destes, pois ela gera, assim como a imã gera de Abba, trazendo uma vida. Mas os caminhos meramente canalizam a sabedoria, enquanto a substância dos caminhos em si mesmos é o entendimento. Então, olha só, mas os caminhos meramente canalizam a sabedoria. Os caminhos, os 32 caminhos,
meramente canalizam a sabedoria. Canalizam através de Binah. Enquanto a substância dos caminhos em si é o entendimento Binah. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.